1878, Retiro de Agosto. Os grandes pecadores e os que ficam toda a vida afastados de Deus pela indiferença, e bem assim as religiosas, que não foram o que deveriam ter sido, estão no grande purgatório. E lá, as operações que se fazem por estas almas não são aplicadas. Elas foram indiferentes para com Deus em vida, e por sua vez, agora, Ele, o Senhor, é indiferente para com elas e as deixa numa espécie de abandono, a fim de que elas reparem assim a sua vida que foi nula. Ah, não podeis imaginar nem representar ainda na terra quem é Deus. Nós, porém, o sabemos e o entendemos, porque nossa alma está desprendida de todos os laços que a prendiam e impediam de compreender a santidade, a majestade do bom Deus, sua grande misericórdia. Somos mártires, nós nos derretemos de amor, por assim dizer. Uma força irresistível nos leva para o bom Deus como nosso centro, e ao mesmo tempo, uma força nos impele para o lugar da nossa expiação. Estamos neste estado oprimidas e aflitas pela impossibilidade de satisfazer os nossos desejos. Oh, que sofrimento! Nós, porém, o recebemos e aqui ninguém murmura. Queremos o que Deus quer. Ninguém poderá compreender na terra o que padecemos. Sim, eu estou bem aliviada. Eu não estou mais no fogo. Agora eu só tenho o desejo insaciável de ver a Deus. Sofrimento bem cruel ainda. Sinto, todavia, que se aproxima o termo do meu exílio e me aproximo do lugar a que aspiro com todos os meus desejos. Eu percebo muito bem, eu me sinto pouco a pouco mais livre, mas dizer quando chegará o dia eu não sei. Só Deus sabe. Talvez eu ainda tenha que ficar anos a desejar assim o céu. Continuai sempre a rezar e eu vos pagarei mais tarde, embora eu desde já reze por vós e muito. Oh, como são grandes as misericórdias de Deus para convosco! Quem poderá compreender por que Jesus age assim para convosco? Por que vos ama muito mais do que as outras? Será que o mereceis? Não, pois o mereceis até bem menos do que as outras almas. Mas ele quer proceder assim para convosco. É ele o Senhor das suas graças. Seja então muito reconhecida. Ficai sempre em espírito aos pés do Senhor e deixai que ele faça o que quiser. Vigiai muito o vosso interior. Sede bem fiel a examinar tudo o que possa agradar a Jesus. Não tenhais olhos nem coração senão para ele. Consultai-o sempre antes de qualquer coisa. Abandonai-vos ao que ele quiser e depois ficai tranquila. Tudo quanto vos disse se há de cumprir. Não deveis pôr obstáculos. É Jesus quem o quer assim. Quando eu estiver lá, eu vos direi, mas eu penso que as grandes festas no céu se celebram por um duplo êxtase de admiração, de ação de graças e, sobretudo, de amor. Para que chegueis a uma grande união com Deus, como já vos disse, é mister que nada vos perturbe. Penas, alegrias, sucessos, insucessos, boa ou má graça. É mister que nada disso vos impressione nem um pouco, mas que Jesus domine tudo em vós e que tenhais os olhos fixos nele para compreender seus menores desejos. Eu vos repito ainda, não tenhais medo de mim. Não me vereis no sofrimento. Mais tarde, quando estiverdes mais forte de alma, vereis as almas do purgatório. Mas não penseis que será para vos assustar. Deus vos dará então a coragem necessária e tudo se fará para cumprir a sua santa vontade. Mas isso não é um castigo? Resposta: não. Eu estou aqui para o meu alívio e para a vossa santificação.
Prestai um pouco de atenção ao que vos digo. É verdade, mas eu acho essas coisas tão esquisitas. Que posso eu pensar de tudo isso? Não é ordinário estar a vos escutar assim. Eu compreendo bem o vosso embaraço. Eu sei o que tendes sofrido com isso. Mas já que Deus o permite e é para meu alívio, deveis ter piedade de mim, não é? Quando eu estiver livre, vereis como eu vos darei mais do que fizeste por mim. Eu desde já rezo muito por vós. Onde está a irmã X? No grande purgatório, onde ela não recebe as orações de ninguém. O bom Deus fica muito contrariado, se assim posso falar, na morte de muitas religiosas, porque ele chamou essas almas para que o servissem fielmente na terra e fossem, depois da morte, imediatamente o glorificar no céu. E acontece o contrário, pelas suas infidelidades, ficam elas muito tempo no purgatório, muito mais tempo até que as pessoas do mundo que não receberam tantas graças. 1879, Retiro de Setembro. Nós vemos São Miguel como se veem os anjos. Eles não têm corpo. São Miguel vem ao purgatório buscar todas as almas que já estão purificadas, porque é ele quem as conduz ao céu. Sim, é verdade. Ele está entre os serafins, como me disse Monsenhor. É o primeiro anjo do céu. Nossos anjos da guarda vêm também nos ver, mas São Miguel é muito mais belo do que todos eles. Quanto à Santíssima Virgem, nós a vemos com o seu corpo. Ela vem ao purgatório nas suas festas e volta para o céu com muitas almas. Enquanto ela está conosco, não sofremos. São Miguel a acompanhe, mas enquanto São Miguel está só, nós sofremos como sempre. Quando eu vos falei do grande e do segundo purgatório, era para vos fazer compreender. Eu queria dizer que há diferença de graus no purgatório. Assim eu chamo o grande purgatório, o lugar onde estão as almas mais culpadas, onde eu fiquei 2 anos sem poder dar nenhum sinal dos meus tormentos. Pois no ano em que eu comecei a me queixar que eu ainda estava no grande purgatório, quando comecei a vos falar. No segundo purgatório, que é sempre o purgatório, mas que, no entanto, é diferente do primeiro, sofre-se também, porém menos do que no primeiro purgatório. Finalmente, há um terceiro lugar, que é o purgatório do desejo. Lá não há fogo. Lá estão as almas que não desejam bastante o céu e que não amaram bastante a Deus neste mundo. Eu estou agora lá neste momento, e nestes 3 purgatórios há ainda degraus. À medida que uma alma se purifica, sofre menos e já não sofre os mesmos tormentos. Tudo está em proporção às faltas que elas devem expiar. O retiro foi bom, há de produzir muitos frutos. O diabo é que não está contente. O bom Deus ama muito o padre que vos pregou o retiro. Dizei ao bom padre que eu agradeço o momento que prometeu rezar por mim na Santa Missa. Da minha parte, não serei ingrata. Pedirei a Deus que lhe conceda as graças de que ele necessita. Fizeste muito bem em lhe dizer esta tarde tudo o que vos disse. Foi São Miguel quem vos enviou. A comunidade aproveitou, mas ele veio aqui principalmente para vós. São Miguel, a quem amais e que vos protege, quis que fosse um dos seus missionários que soubesse tudo o que vos disse. Deus tem desígnio nisto. Conhecereis mais tarde também podereis lhe dar algumas novas mais preciosas sobre São Miguel. Vós me perguntais se o Padre P é agradável a Deus? Eis o que deveis lhe dizer: que ele continue a proceder como fez até aqui. O que Deus mais gosta nele é a sua pureza de intenção, o seu espírito interior e a grande bondade para com as almas.
Dizei-lhe que ele continue a se unir mais ao coração de Jesus. Quanto mais íntima for esta união, mais a sua vida toda será proveitosa e suas ações serão proveitosas para as almas e meritórias para o céu. Eu não espero dele uma perfeição comum, que ele recomende nas missões e retiros o oferecimento das ações do dia, porque no mundo e mesmo nas comunidades não se pensa bem nisso, e muitas ações boas não terão recompensa no último dia, porque não foram oferecidas a Deus antes de serem executadas. Que ele não perca nunca a coragem, embora seja que seus esforços não produzem o que deseja. Pense ele, penso ele, que Deus fica satisfeito com seus trabalhos. Perdão. Pense ele, que Deus fica satisfeito com seus trabalhos, ainda que tenha conseguido dar a um coração um quarto de hora do amor de Deus que seja. Pedi muito por ti, pedi muito por mim, a fim de que logo alcance o objeto de meus longos e tão grandes desejos. Eu vos hei de ser muito mais útil no céu do que aqui. Tivesses um bom pensamento de me convidar no encerramento do retiro para adorar Jesus presente em vosso coração durante a ação de graças depois da comunhão. Se já o tivesseis feito até agora, eu teria tido muito mais alívio. Fazei também assim antes de todas as vossas orações. Depois oferecerei um pouco do vosso trabalho. Por mim, eu tenho um desejo tão grande de vir a Deus. Eu espero há muito tempo um pouco mais de amor em tudo o que fazeis. Quanto mais uma alma ama Jesus, tanto mais as suas orações e ações são meritórias diante dele. No céu, só o amor é que há de ser recompensado. Tudo o que for feito com outra intenção será nulo e, por conseguinte, perdido. Amai então a Jesus como ele quer ser amado. Com isso, eu sinto um grande alívio. Deus está um pouco mais contente comigo nestes dias? Sim, ele está muito contente convosco porque lhe procurastes agradar mais. Já notastes como ele é bom? Não vos deu tanto prazer também nesses dias? Pois bem, eis como ele há de proceder sempre para convosco. Quanto mais fizerdes por ele, mais ele fará por vós. Sou tão feliz ao ver que realmente quereis trabalhar para a vossa perfeição, e se fosse precioso ficar mais tempo no purgatório, eu o faria de boa vontade. Se soubesse que por este sofrimento alcançaria que chegasseis ao estado em que Deus vos quer ver para cumprir os desígnios que tem sobre vós. Não olheis nunca para trás para examinar muito o vosso procedimento. Entregai tudo nas mãos de Deus e caminhai sempre avante. Vossa vida deve se resumir a duas palavras: sacrifício e amor. Sacrifício de manhã à noite e, ao mesmo tempo, amor. Se soubesseis o que é o bom Deus, não haveria sacrifício que não quisesseis fazer, sofrimento que não quisesseis padecer para o ver um mínimo somente, e então ficaríeis bem satisfeita, bem consolada, ainda que nunca mais tivesses de vê-lo. Que não será então vê-lo por toda a eternidade? 13 de agosto. Qual é o melhor meio de glorificar São Miguel? O meio mais eficaz de glorificar no céu e na terra é recomendar, quanto possível, a devoção às almas do purgatório e fazer conhecer a grande missão que ele tem junto das almas sofredoras. Ele é o encarregado de levá-las do lugar da expiação e introduzi-las depois da santificação no céu, morada eterna. Cada vez que uma alma vem aumentar o número dos eleitos, Deus é glorificado por ela, e essa glória, de certo modo, reflete sobre o glorioso ministro do céu. É uma honra para ele apresentar ao Senhor das almas que irão cantar as infinitas misericórdias e unir seu reconhecimento aos dos eleitos por toda a eternidade.
Eu não posso vos fazer compreender todo o amor que o celeste arcanjo tem por seu divino mestre, e o amor que, por sua vez, Deus tem por São Miguel, e bem como a grande piedade que São Miguel tem por nós. Ele nos dá coragem no sofrimento quando nos fala do céu. Dizei ao padre que, se ele quiser dar um grande prazer a São Miguel, recomende muito a devoção às almas do purgatório. Não se pensa muito nisso nesse mundo. Quando se perdem os parentes e amigos, fazem algumas orações, choram durante alguns dias, depois tudo se acaba. As almas ficam abandonadas. É verdade que elas merecem muito porque não rezaram pelos mortos quando na terra, e o divino juiz só nos dá no outro mundo o que fazemos neste. As pessoas que deixaram esquecidas as almas do purgatório serão esquecidas também. Mas se lhes tivessem dado a inspiração de rezar pelos defuntos e lhes feito conhecer o que é purgatório, talvez elas tivessem procedido de outra maneira, de modo muito diferente. Quando Deus o permite, podemos nos comunicar diretamente com o arcanjo, à maneira dos espíritos e como as almas se comunicam entre si. Como se festeja São Miguel no purgatório? No dia de sua festa, São Miguel vem ao purgatório e volta para o céu com muitas almas, principalmente as almas que lhe tiveram devoção na terra. Que glória recebe São Miguel na sua festa na terra? Quando se faz a festa de um santo na terra, ele recebe no céu uma glória acidental. Ainda mesmo que não festejam na terra, em memória de alguma ação especial heróica que praticou neste mundo, ou da glória que deu a Deus em alguma ocasião, nesta época, ele recebe no céu uma recompensa especial que consiste numa maior glória acidental, junta com a que lhe dão na terra. A glória acidental que recebe o arcanjo São Miguel é superior à de todos os outros santos, porque esta glória de que vos falo é proporcionada à grandeza do mérito daquele que a recebe, como também o valor da ação que mereceu esta recompensa. Conheceis as coisas da terra? Eu não as conheço senão enquanto Deus o quer, e meu conhecimento é muito restrito. Conheço alguma coisa da comunidade e é só. Não sei o que se passa na alma das outras pessoas, à exceção da vossa, e isso porque Deus o permitiu, para vossa perfeição. O que vos digo algumas vezes de pessoas particulares e ainda vos direi, Deus me fez conhecer no momento, mas fora disso, não sei mais de coisa alguma. Certas almas têm conhecimentos mais e mais extensos do que eu. Tudo isso é proporcionado ao mérito. Quanto aos graus do purgatório, eu vos posso falar deles, pois eu passei por lá. No grande purgatório há diferentes graus. No mais profundo e baixo, no que mais se sofre e que é o inferno momentâneo, lá estão os pecadores que cometeram enormes crimes durante a vida e que a morte os surpreendeu neste estado sem que tivessem tempo de se penitenciar. Salvaram-se por milagre, muitas vezes pelas orações dos parentes e de pessoas piedosas. Algumas vezes nem puderam se confessar, e no mundo os julgou condenados. Mas o bom Deus, cuja misericórdia é infinita, lhes deu no momento da morte a contribuição necessária para se salvarem, tendo em vista algumas ações boas que praticaram na vida. Para essas almas, o purgatório é terrível, é o inferno. Exceto isso, que no inferno se amaldiçoa a Deus, enquanto que no purgatório o bendizem e agradecem por terem sido salvos. Logo em seguida, vêm as almas que, sem terem cometido grandes crimes, foram indiferentes para com Deus. Não cumpriam o dever pascal e, convertidas na hora da morte, nem puderam às vezes comungar, e no purgatório se encontram em penitência da sua longa indiferença. Sofrem penas inauditas, abandonadas, sem orações, e se fazem orações por ela, não as podem aproveitar. Depois, enfim, há ainda o purgatório das religiosas e dos religiosos tíbios, que se esqueceram dos seus deveres
indiferentes para com Jesus, padres que não exerceram seu ministério com a reverência devida à majestade divina e não fizeram as almas que lhe foram confiadas amar bem a Deus. Eu estou neste grau. No segundo purgatório se encontram as almas que morrem culpadas de pecados veniais, não expiados antes da morte, ou então em pecados mortais perdoados, mas dos quais não satisfizeram inteiramente a justiça divina. Há também no purgatório diferentes graus, segundo os méritos das pessoas. Assim, o purgatório das pessoas consagradas e que receberam maiores graças é mais longo e mais penoso do que o das pessoas do mundo. Finalmente, o purgatório do desejo, que se chama o átrio ou vestíbulo do céu. Poucas pessoas o evitam. Para o evitar, é mister ter desejado arduamente o céu e tendo em vista Deus, a presença e a visão de Deus. E é raro isso, porque muitas pessoas, mesmo muito piedosas, têm medo de Deus e não desejam bastante o céu com ardor. Este purgatório tem seu martírio bem doloroso como os outros. Estar privado da vista do bom Jesus, que sofrimento! Conhecei-vos umas às outras no purgatório? As almas se comunicam entre si quando Deus o permite, porém, à maneira das almas, sem palavras. Sim, é verdade que eu vos falo, mas sois um espírito? Haveis de me compreender se eu não pronunciasse as palavras? Para mim, pois, que Deus o permitiu, eu vos compreendo sem que pronuncieis palavras com os lábios. Há, entretanto, comunicações de almas assim, quando vos vem um bom pensamento pelo vosso anjo da guarda, ou por Deus mesmo. Eis a linguagem das almas. Onde está o purgatório? No centro da terra, próximo do inferno, como vistes depois da comunhão. As almas estão aí num lugar restrito, comparado à multidão que aí se encontra, pois são milhares e milhares de almas. Entretanto, que lugar ocupa uma alma? Cada dia aí chegam milhares e milhares, e a maior parte dos 30 aos 40 anos. Eu vos digo segundo os cálculos da terra, porque aqui é outra coisa muito diferente. Ah, se soubesse e pensasse o que é o purgatório, e se soubesse que a amargura pensar que a gente aqui está por própria culpa. Estou aqui há 8 anos e parece-me que há 10.000 anos. Oh, meu Deus, dizei isso ao vosso Padre espiritual, que ele aprenda de mim o que é este lugar de sofrimento, a fim de que ele o faça conhecer para o futuro. Ele há de experimentar por ele mesmo quanto é proveitosa a devoção às almas do purgatório. Deus concede muitas vezes mais graças por intermédio das almas do purgatório do que pela intercessão dos próprios santos. Quando o Padre X quiser obter uma coisa com mais segurança, dirija-se de preferência às almas que mais amaram a Santíssima Virgem neste mundo e que, por conseguinte, essa boa mãe deseja libertar mais depressa, e depois ele vos dirá se não foi muito bem tudo. Há também algumas almas que não ficam no purgatório propriamente dito. Assim, por exemplo, eu vos acompanho por toda parte, e quando repousais, eu sofro mais, pois fico no purgatório. Outras almas fazem às vezes o seu purgatório nos lugares onde pecaram, ao pé dos santos altares, onde se encontra o Santíssimo Sacramento, mas não importa o lugar onde se encontram, porque levam com elas o sofrimento, embora sejam estes menos intensos do que no purgatório mesmo. O padre tem razão quando vos diz que não deveis procurar senão a vontade de Deus em tudo que fazeis. Será que vós felicidade ver a vontade de Deus em tudo o que acontece, sofrimentos ou alegrias, tudo vem igualmente de Jesus. Sede muito boa, 2 vezes boa, para dar prazer a Jesus, que é tão bom para convosco. Tende sempre os olhos da alma abertos para Ele, a fim de prevenir o menor dos seus desejos, e de mesmo adiante, a fim de lhe dar prazer.